irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento especial que estamos vivendo. Agora nós vamos ter as pastorais e logo em seguida a mensagem que Deus colocou no coração do seu servo a fim de alimentar a sua igreja. Que Deus abençoe o pregador desta noite e abençoe a cada um de nós com a iluminação do seu Santo Espírito. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Amados, eu queria convidar você nesse momento, se você puder. Se você não puder, você fica sentado, mas se você puder se ajoelhar onde você estiver. Se não puder se ajoelhar, fica sentado mesmo, fica em pé, do jeito que você sentisse bem. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso amado Pai, aqui nós estamos, ó Deus, retornando a este culto de domingo, culto das 18 horas. Pai, já tivemos o privilégio de estar aqui na Tua casa hoje pela manhã, Senhor, e estarmos hoje aqui, ó Deus, enche os nossos corações de alegria, de adoração, como nós cantamos através desses hinos que nos fez lembrar todos os momentos tão preciosos que nós tivemos aqui durante toda a nossa vida de fé, nossa vida de comunhão com os irmãos. E certamente, ó Deus, nenhum de nós já havia passado antes tanto tempo sem vir à Tua casa, talvez nem por conta de possíveis enfermidades que alguns possam de repente ter tido, tenham ficado tanto tempo sem vir à Tua casa, Senhor. E aqui nós estamos, Pai, para Te agradecer por esse nosso retorno, apesar de não estar retornando todo o Teu povo. Mas nos alegramos porque o Senhor nos concede esse tempo de poder voltar, de poder estar aqui e de poder, como igreja reunida, como igreja congregada aqui neste lugar, não somente pelo nosso povo, pela igreja, mas pela nossa nação, pelas pessoas que estão sofrendo, Senhor. E nós sabemos, e nós, mesmo distante da Tua casa, toda a Tua igreja tem estado esses meses curvada diante de Ti, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor por esta situação, sempre submissos à Tua vontade, sempre entendendo que o Senhor está no comando, que o Senhor está no controle, que o Senhor tem os Seus propósitos a cumprir com tudo isso. Mas como humanos que somos, Pai, nossos corações têm chorado, nossa alma tem sofrido diante de tantas mortes, diante de tanto sofrimento, diante do caos, meu Pai, que esses 3 meses vem causando, e sabemos que ainda não passou, mas confiamos em Ti, na Tua misericórdia e compaixão. Então queremos mais uma vez aqui, Pai, como igreja, pedir o Teu consolo, pedir o Teu conforto para as famílias enlutadas, para as famílias que estão sofrendo nesse momento pelos seus mortos, pelas famílias, meu Pai, que estão lutando nas UTIs, nos hospitais, nas enfermarias, nas filas, meu Pai, em busca de um respirador, Pai, para o seu ente querido. Pedimos Tua misericórdia nesse momento. Rogamos a Ti, Pai, pelos profissionais de saúde que têm dado suas vidas aí nos hospitais. Muitos foram contaminados, outros perderam suas vidas. Muito obrigado, Deus, por esses profissionais, por esses homens e mulheres que o Senhor deu a eles ciência, que o Senhor deu a eles o conhecimento da medicina para poder dar o seu melhor, como eles têm feito pela nossa nação, como eles têm feito em volta, em redor de todo mundo, Senhor Deus. Também Te rogamos, Te agradecemos pelos profissionais da segurança pública, por todos, meu Pai, que tem sido tão essencial nesses dias tão difíceis. Agradecemos pelos trabalhadores que não deixaram faltar comida na nossa mesa, nas prateleiras dos supermercados, pelos agricultores, Senhor, por aqueles que trabalharam arduamente, pelos caminhoneiros que rodaram esse país de ponta a ponta, levando alimento, levando sustento, levando medicamento, enfim, Senhor, por todos que se mobilizaram, que estão mobilizados, estão solidários, meu Pai, com a dor, com o sofrimento. A Tua igreja, Senhor Deus, mesmo não sendo reconhecida
como essencial, mesmo não sendo reconhecida, talvez pelas autoridades como deveria, e também não necessitamos do reconhecimento para realizar, ó Deus, a obra que o Senhor tem designado, que o Senhor tem dado a esta igreja, ao teu povo aqui na terra. Então, te suplicamos, Pai, pela tua igreja, que ela continue sendo essencial, que ela continue sendo vida, porque a tua igreja tem a palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra de salvação para a humanidade, meu Deus, que mais do que nunca está tão aflita, tão angustiada, tão insegura. Há um desespero no ar, Senhor. E nós sabemos, Pai, que a única esperança é o Senhor Jesus. Nós sabemos que a única esperança é o teu santo evangelho. Ó Deus, que tu tenhas misericórdia e dê graça à tua igreja para levar essa mensagem, porque infelizmente o mundo não percebe, não enxerga, não reconhece que essa é a maior necessidade. Então cabe a nós como tua igreja, Senhor Deus, mesmo tendo que enfrentar a hostilidade, mesmo tendo que enfrentar a oposição à fé, a oposição à palavra, Senhor Deus, levar esta mensagem, mesmo que ela seja rejeitada por alguns, mas sabemos que ela é a palavra de vida, é a palavra de esperança, de encorajamento que o Senhor tem para a humanidade. Ó Deus, muito obrigado pelos livramentos que o Senhor deu e tem dado e continua dando ao teu povo, à tua igreja, às famílias, ó Deus. Obrigado por ter nos feito superar os momentos mais aflitos que nós já vivemos nesses dias, e o Senhor realmente deu nos últimos 15, 20 dias uma paz, uma tranquilidade para a tua igreja, para o teu povo, Senhor, que de vez em quando era afligida por alguma situação que envolvia um pastor doente, um irmão doente, um familiar. Nós te louvamos pelas vidas que foram curadas, Senhor, pelas vidas que foram restauradas desta e de outras enfermidades também que têm assolado a humanidade. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja exaltado para sempre. Assim te damos graças por este culto que nós te rendemos nesta noite. Assim fazemos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu confesso para os irmãos, e até nós falamos, né? Um mês depois que nós estávamos dentro dessa situação, que o nosso desejo era poder ter aquele retorno festivo, né? Aquele retorno com aquele culto onde nós não iríamos encontrar lugar aqui para ninguém, de tanta alegria, de tanta festividade. Do jeito de Deus, no formato de Deus, no tempo de Deus, e por isso que, mesmo não acontecendo da maneira que nós esperávamos, né, que era fazer aquele culto festivo, nós estamos aqui felizes, nós estamos aqui cheios de alegria, né, cheios de satisfação, cultuando a Deus nessa noite. E aí depois veio a mim, já depois de um tempo maior, o pensamento: puxa, não, o nosso retorno festivo vai ser no culto de aniversário da igreja, esse mês que vamos começar quarta-feira, né? Dia 21 de julho, a nossa igreja estará completando 41 anos. Então eu pensei: puxa, o retorno vai ser no aniversário, vamos fazer um culto com todo mundo, fazer uma festa. Então alimentava até aquela expectativa de nem ter esse retorno gradual. Estava no meu coração o propósito de não ter nesse retorno hoje, para que a gente pudesse deixar somente para esse mês de julho termos aquele culto com toda a igreja. E aí, estudando e vendo os indicadores aí dos estudiosos, vi que isso realmente estava fora de cogitação, e que o mais apropriado mesmo era a gente se conformar e dar glórias a Deus com esse retorno gradual, atendendo aí as recomendações dos 20%, depois os 50% que vai acontecer lá para depois do dia 20 e assim por diante. De modo que este mês de julho, que começa quarta-feira, o mês de aniversário da nossa igreja, nós não vamos ter conferências, é claro, né? Nós não vamos ter aquele culto que todo ano nós temos. Então nós vamos ter no dia 21, que é a terça-feira, que é o dia, né, do aniversário da igreja, nós vamos fazer uma programação online, certo? Na terça-feira vamos estar transmitindo uma mensagem e o pessoal da mídia, aí os irmãos da mídia vão trabalhar aí com alguns irmãos para coletar algum depoimento dos irmãos mais antigos na igreja, o que a Igreja Batista é para a sua vida, o que você tem vivido esses anos, e vamos fazer um apanhado da história da igreja, não necessariamente puxando como nós costumamos puxar lá
do bairro Cocorote, né? Deixar um pouquinho o Cocorote dessa vez para trás, viu, irmão Biel? Vamos puxar um pouco mais dos últimos aniversários que teve, né? Alguns anos atrás, as fotos, os encontros que tivemos aqui. Os irmãos vão estar trabalhando isso aí. Isso vai ser exatamente no dia 21, né? Na terça-feira, que é o dia do aniversário da igreja. E no domingo seguinte, que é o dia 26, iremos ter o culto nesse mesmo formato, talvez com um número maior, dependendo de como vai estar a situação daqui para lá, mas tudo indica que os irmãos que não estão conosco sinalizaram que talvez só vão voltar lá para agosto mesmo, né? Tem alguns que talvez não vieram hoje, vão vir, mas a maioria pelo menos estão sinalizando isso, né? E nós respeitamos perfeitamente. O fato é que no dia 20, o que nós estamos tendo hoje, mas vamos ter aquele momento de oração, de louvar a Deus pelos 41 anos da igreja, não é? Quarta-feira eu vou estar saindo de férias. Pastor, saindo de férias para quê, pastor? Para ir para onde? Realmente vou para um canto mais perigoso do que aqui, mas eu vou, né? Lá para a região do Cariri, mas não vou exatamente para curtir as férias. Eu vou para ficar fechado lá, só para mudar mesmo de ambiente, sair um pouco, né, do confinamento aqui, por conta das crianças que já estão muito entediadas. Na verdade, elas não tiveram férias, né? Tiveram aula online durante todo esse tempo, desde o primeiro dia de pandemia, que o Eliud e a Axis têm aula normal. Então estão tendo aula e por isso vão ter direito, nesse mês de julho, estar livre das aulas, da escola, não é? Então a gente vai para onde nós costumamos ir sempre, só que desta feita mais limitados, né? Com todas as restrições, e eu peço as orações dos irmãos para que a gente possa ir e vir na Santa Paz. Não estaria tomando essa decisão se o meu pastor Chagas não tivesse assumido a responsabilidade de assumir a igreja. Tanto é que antes de eu tomar a decisão se eu ia ou não sair de férias, eu conversei com ele, e ele prontamente se colocou à disposição que queria mesmo voltar e ficaria dirigindo os cultos aqui com os amados irmãos. De modo que a partir de quarta-feira, o pastor Chagas, vice-presidente da igreja, vai estar na direção, vai estar na presidência aqui da igreja, conduzindo os irmãos aqui, como os irmãos já bem conhecem, com todo o amor, com toda a dedicação dele, e dos nossos amados diáconos, né? Então, nós teremos aí 2 diáconos durante esse mês, o irmão Ricardo, o diácono Ricardo Feijão e o diácono Ivanildo, que não pôde vir hoje. Então no próximo domingo vai ter Santa Ceia, o pastor Chagas vai estar ministrando a Santa Ceia do Senhor, sendo auxiliado pelo diácono Ricardo Feijão e pelo diácono Ivanildo, tá bom? Então, os demais irmãos, acreditamos que não vai vir, ok? Então, irmãos, como estava falando, o nosso desejo era retornar com aquela mensagem, não é? Bem empolgante, aquela mensagem dos cativos, né? Voltando lá do cativeiro, desempendurando as suas harpas dos salgueiros, enfim. E aí quando eu percebi e confesso ter sentido um pouquinho de frustração na minha alma de não poder fazer exatamente como eu estava imaginando, exatamente como nós até havíamos planejado naquele áudio que a gente divulgou para os irmãos com as imagens e tal, vamos no grande culto e tal, enfim. Então por isso eu decidi não trazer aquela mensagem festiva, aquela mensagem do retorno, porque não podemos retornar todos, né? Então muitos irmãos estão em casa, de modo que por conta disso que nós não nos programamos para considerar esse momento, aquele momento total que nós imaginávamos, que nós sonhávamos, pelo fato de não poder estar juntos aqui com os nossos idosos, com as nossas crianças. Então, apesar da nossa alegria, do nosso gozo, mas também é um momento assim, da gente olhar para os bancos vazios e imaginar que os irmãos estão todos, com certeza, desejosos de estarem aqui e não podem estar por conta de tudo que nós já sabemos. Então, queridos irmãos, nós vamos dar continuidade à mensagem que nós iniciamos pela manhã. Não sei se os amados irmãos acompanharam ou ouviram depois no YouTube. Eu sei que a mensagem de manhã foi um pouquinho extensa, né? Não esperava que fosse se alongar tanto. Eu espero pela graça de Deus que hoje à noite a gente não se estenda tanto. Então nós vamos ler, queridos, o versículo áureo que nós lemos pela manhã, que é Número capítulo 22,
versículo 32. Então o tema da nossa mensagem é cuidado com a doutrina do crente Balaão, não é? Vamos ler. Números 22, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe o anjo do Senhor, que 3 vezes espancastes a tua jumenta, eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Como falamos pela manhã, queridos, Balaão vai aconselhar a Balaque a lançar tropeço aos filhos de Israel. Ele dá um conselho sutil a Balaque. Este conselho, esta ideia ficou conhecido como a doutrina de Balaão. Por isso que o tema da mensagem é cuidado com a doutrina, com os ensinos do crente Balaão. E por que da advertência? Por que do cuidado? Porque conforme nós lemos de manhã, em Apocalipse 2,14, Jesus vai dizer claramente que dentro da igreja de Pérgamo havia aqueles que davam crédito, que estavam seguindo a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a colocar tropeço diante dos filhos de Israel. E nós falamos que se tinha dentro da igreja alguém que estava seguindo aquela doutrina, aquele ensino de Balaão, é porque tinha alguém ensinando. E nós falamos também que se Jesus disse que tinha na igreja de Pérgamo, e nós sabemos que a igreja de Pérgamo, como também todas as demais igrejas ali do primeiro século, elas não encerraram ali tanto nas obras aprovadas por Cristo, quanto também nas obras reprovadas por Cristo. Então a mensagem do Senhor Jesus para a nossa igreja hoje, para a igreja do Senhor do século 25, possivelmente ele fosse observar as mesmas questões, tanto as boas obras que ele exaltou naquelas igrejas, como também as obras que ele reprovou, dentre elas alguns que estavam aderindo à doutrina de Balaão. Porque, queridos, essa doutrina ela envolve não apenas a prostituição da carne, mas também do espírito. É uma espécie de adultério espiritual, é uma traição a Deus, e é o que vai nos dizer o capítulo 25, versículo 1 ao versículo 5 do texto de Números. 25, do 1 ao 5. Ok? Israel e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. Queridos, sabemos que o salário, como nós falamos pela manhã, de prostituta, era pago, ou ainda é pago por aqueles que fazem o uso, através de dinheiro. Na época, era bens, era joias que eles usavam para pagar por esses serviços. Mas aqui o pagamento era outro. Elas foram contratadas para levarem os filhos de Israel a se prostituírem diante dos seus deuses, como uma forma de pagamento pelo serviço de prostituição prestado. Nós não queremos dinheiro, elas diziam provavelmente para os homens, para os filhos de Israel. Só precisa que vocês adorem os nossos deuses. Ou seja, foi aquele conselho sutil que Balaão, como falamos de manhã, talvez ali irritado, talvez ali já odiando os filhos de Israel,
já revoltoso contra Deus, como nós falamos que a probabilidade de que Balaão não aceitava a questão de Deus ter escolhido Israel como povo eleito, e de repente ser contra todas as outras nações ali em torno. E aí, como ele tentou tantas vezes com os sacrifícios, receber autorização de Deus para amaldiçoar o povo de Israel, para poder receber o presente de Balaque, rei de Moabe, então é provável que ele tenha ficado ali também revoltoso com o próprio Deus, com o próprio povo de Israel. E aí ele vai aconselhar, ele vai dizer: Balaque, tem uma saída, tem uma solução. Já que não podemos amaldiçoar o povo de Israel, então faça com que eles pequem contra Deus, porque aí Deus vai castigá-los. Então, como nós falamos, Balaão, ele tinha um certo conhecimento, e talvez esse fosse um dos. Ele sabia que o pecado, que aquilo que ele é cometido abominavelmente diante de Deus, não ficava sem punição. E por isso que ele aconselha a Balaque a lançar este tropeço. Então não era apenas uma prostituição física, um ato sexual que aqueles homens praticavam, mas uma prostituição cujo propósito ou cujo pagamento era estar ali diante dos ídolos, adorando aqueles deuses. E tudo indica, queridos, que parte desta prostituição era feito diante do ídolo, como uma forma de culto. Então elas eram prostitutas cultuais. No capítulo 31, Deus ordena a Moisés que vingue o sofrimento dos filhos de Israel no tocante ao castigo que eles sofreram por conta deste pecado que eles cometeram, por ter vindo uma grande praga. Então Deus ordena a Moisés: olha, vinga os filhos de Israel, eu os castiguei, porque eles pecaram horrivelmente, terrivelmente contra mim. Mas agora que eles receberam o devido castigo, agora eu quero, Moisés, que você vingue, que você leve os homens e destruam aquela cidade, destruam a todos os amonitas e amalequitas. Então, queridos, esta prática de pecado, esta prática de idolatria, de feitiçaria, de prostituição e toda sorte de imoralidade era algo que aquele povo, o povo daquelas terras praticavam. E por isso que Deus ordena que quando Israel chegasse naquelas terras, que vencesse aqueles povos, eles tinham que realmente ser eliminados, e Israel não podia jamais cometer os pecados que aquelas nações cometiam, e por isso Deus os havia rejeitado. E se Israel caísse naqueles pecados, depois de advertido por Deus, eles iriam receber também um castigo, uma punição. Veja aí capítulo 31, versículo 7 e versículo 8. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todo varão. Mataram, mas além do que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evir, a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, e 5 reis dos midianitas, e também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Como nós falamos pela manhã, Balaão havia profetizado lá no capítulo 24, na última profecia, a sua própria morte. Nós falamos que a sua morte não profetizada não se referia tão somente à morte física, mas até mesmo à condenação. Ele mesmo fala da sua própria condenação, ou seja, que ele veria Deus, o contemplaria mais de longe. Ou seja, na sua morte se assemelhava à morte do rico, que do Hades contemplava Abraão no seio, o Lázaro no seio de Abraão, e ele não podia desfrutar daquela bênção, daquela alegria, daquele gozo eterno. Também uma referência ali até mesmo ao povo de Israel. Então esta batalha, queridos, cuja ordem do Senhor era para que matasse a todos, Moisés fica indignado quando os soldados retornam da guerra, trazendo vivo as crianças e as mulheres que foram os objetos do pecado naquela ocasião, que resultou em uma grande praga. Justamente as mulheres eles pouparam. Isso significa que
que já havia um apego, que já havia uma aliança, um envolvimento emocional, sentimental. Elas haviam roubado o coração deles. Elas que foram o pivô da ira de Deus, derramando aquela terrível praga, justamente eles pouparam. E essa indignação, essa ira de Moisés, fazia parte da ira de Deus. Diga-se de passagem, muitas vezes, naquela trajetória, a ira de Deus era superior muito à ira de Moisés. Tanto é que muitas vezes, quando Deus estava irado, e Moisés também estava, mas Moisés intervia. Moisés intercedia por aquele povo. E nós vamos ver que, de tanto Moisés interceder por aquele povo de Israel por conta do pecado, de tanto Moisés se colocar ali na brecha entre aquele povo e Deus, Deus começa a castigar Moisés. E nós sabemos que Moisés vai relatar a razão pela qual ele não vai entrar na terra prometida. O entendimento que Moisés nos transmite é de que ele foi impedido por conta do povo de Israel. Moisés se doou tanto ao povo, Moisés era tão abençoador àquele povo, amava tanto aquele povo, que acabou ficando fora da terra prometida. E fazendo uma correção, de manhã eu falei, não é? Que os de 20 anos para baixo não entraram na terra, é o contrário. É o contrário, certo? É o contrário. Ou seja, todos os adultos, todos os que saíram lá, naquela travessia dos 40 anos, morreram todos. Só os filhos deles, de 20 anos para baixo, com exceção de Caleb e Josué, entraram na terra prometida. E Moisés só pôde contemplar de longe. Estou adiantando isso porque eu vou já tocar um pouquinho nesse assunto, para fazer uma correlação entre o profeta que abençoou o povo de Deus e o que se diz profeta que quer amaldiçoar o povo de Deus. Parece até um paradoxo, mas se encaixa perfeitamente. Vamos ver aí, versículo 14 ao 17 do 31, Pedro. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que por conselho de Balaão, olha aí, por conselho de Balaão. Aí você pergunta, mas não está escrito aí, não está claro. E nós falamos de manhã que nas entrelinhas você vai entender. E a Bíblia vai autenticar isso lá no Novo Testamento. Jesus, Pedro, Judas. Então, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor. Pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Está clareando aí, para quem veio de manhã, para quem assistiu, está clareando aí a doutrina de Balaão. Está ficando claro que a que classe de profeta este pertencia. O pecado promovido por Balaão no tocante a ensinar a Balaque a seduzir os filhos de Israel a se prostituírem, a cometer idolatria como uma forma de provocar a ira do Senhor, foi gravíssimo. Prova é, queridos, que a praga por conta deste pecado resultou na morte de 24.000 pessoas. E só cessou esta praga porque Finéias, descendente de sacerdote, neto de Arão, ao ver um israelita com uma das midianitas em prática de prostituição, trespassou-a com uma lança e a praga cessou. Cosbe era o nome desta prostituta, filha de um dos príncipes dos midianitas, conforme está aí no capítulo 25, versículo 15. Vamos ver o 25 do 6 ao 11, Pedro.
E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés. Olha só que audácia! E de toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles diante da tenda da congregação, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Continua. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Até o 14. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz. E ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salur, maioral da casa paterna dos simeonitas. Era até o 11 só, né? Então, queridos, veja que audácia desta prostituta. Veja que audácia desse israelita. Que atrevimento esta midianita, que petulância. Veja, meus irmãos, o poder de sedução do pecado, do diabo, de como ele tira de nós a sensibilidade, a noção de perigo, a percepção, o discernimento do que é santo e do que é profano e reprovado por Deus. O pecado nos cega para o discernimento, o pecado nos cega para o respeito, o pecado nos cega para o pudor e também nos cega para o temor diante de Deus. Moisés e os demais estavam ali, queridos, chorando pelos mortos da praga, e eles simplesmente, aquele israelita, entra ali com uma prostituta cultual e desfila na frente deles em direção à sua tenda, a tenda da prostituição. E Finéias se levanta daquela sala do luto, Finéias se levanta daquela sala do choro. Moisés está tomado por aquela situação, porque ele amava aquele povo, e Finéias se levanta e segue aquele israelita e trespassa os dois com uma lança. Mas Deus sempre, queridos, conserva os seus zelosos para o bem de todos. Ainda que este esteja sob a mira do julgamento dos que não compreendem como ele, o zelo por Deus, o nojo do pecado. Ele diz no versículo 11, né? Por isso no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Deus não consumiu os filhos de Israel porque um zeloso se levantou para poder aplacar aquela praga, para poder eliminar aquele pecado ali. Deus não consumiu os filhos de Israel. Mas, queridos, há ainda quem diga que isso foi uma maldade de Finéias. Como também há quem diga que os homens terem trazido as mulheres vivas, ter poupado as mulheres e as crianças, foi um ato de benevolência dos soldados voltando da guerra, trazendo vivas as mulheres e as crianças, a fim de poupá-los.
É falta do Espírito de Deus que leva alguns a não aceitarem todo o conselho do Senhor. Por isso que muitos rejeitam as Escrituras. Porque não há zelo por Deus. E me parece que Balaão tinha conhecimento, mas não tinha zelo. Não tinha amor aos mandamentos, aos estatutos. Hoje o que vale é o amor, não é? Hoje o que vale é acoitar o erro, o pecado, é todo mundo viver em paz, ou seja, não tem zelosos. As pessoas têm medo de serem zelosas. Aquele Finéias se levanta e comete algo que aos olhos da sociedade hoje seria totalmente reprovado, um zelo. É claro que hoje a maneira de externar zelo é diferente. É com a pregação, é com a palavra, é com a vida, é com o testemunho. Mas de certa forma acaba tendo que matar mesmo. Matar os desejos carnais. E de fato, só passamos a ter vida quando o zelo da palavra, o zelo do Espírito, quando nós somos impedidos de dar continuidade à nossa vida pecaminosa. Porque enquanto estivermos dando continuidade, caminhando com os nossos pés sempre caminharão em direção à tenda do pecado, à tenda da prostituição, cujo resultado final é a idolatria, é a prostituição espiritual também. Obedecer a Deus, queridos, é melhor do que os bons atos de justiça, bondade e amor que o mundo julga que nós temos que praticar. Não é muito difícil fazer boas obras, aquilo que é comum a todo homem natural, pois facilmente seremos aplaudidos por estes atos que a mídia, com alarde, faz questão de divulgar. Agora quero ver se opor ao pecado, quero ver pregar toda a verdade de Deus, reprovando os atos pecaminosos dos homens. Quero ver a mídia, a sociedade moderna, exaltar alguém que pregue contra o pecado. Nesses dias, né? Alguns estiveram meio ali encurralado, reprimindo a fim da força os seus desejos, a sua vontade de estar nas baladas, de estar na prostituição, de estarem nos motéis. Foram reprimidos ali, mas não resolveu. A gente sabe que o pecado estava lá dentro, a maldade estava lá dentro. Tanto é que na primeira oportunidade sai como um bicho, como animais irracionais, desesperados para beberem, para ir para a prostituição. Porque é assim que caminha a humanidade, meus irmãos, afastada, distante de Deus. Somente a palavra de Deus tem o poder realmente de mudar o ser humano. Então, quantos atos de bondade, né, de obras foram enaltecidas nesses meses? Quantas pessoas se destacaram por terem feito notórios seus atos de solidariedade, de penalização. Gente com emoções que a gente sabe que tudo falsidade. Alguns que a gente via na cara que era querendo comover as pessoas. Gente que não amam a palavra de Deus, que não respeita os estatutos de Deus, que não respeita ao Deus eterno. E se alguém fosse pregar, falar sobre o pecado, sobre a necessidade do Brasil voltar-se para Deus, se arrepender, ih, meu Deus do céu. Pregar contra a idolatria, a prostituição, a fornicação, o homossexualismo, renúncia ao pecado, isto não é fácil de ser feito porque não se faz no poder do homem. É algo que contraria a vontade do homem, o desejo do homem, os planos do homem, o caminho do homem. A palavra de Deus, meus irmãos, não se alinha ao caminho do homem. Por isso que o Senhor diz lá em Isaías 55, versículo 11, né, versículo 8, porque os meus pensamentos, os meus caminhos, não são os vossos caminhos. Jesus, queridos, não foi crucificado por ter feito obras sociais de assistência aos pobres, não. Jesus foi crucificado porque ele pregou, porque ele falou da verdade de Deus.
Não foi enquanto ele estava somente fazendo as obras que ele veio para realizar, havia multidões que o seguiam. Mas quando ele começou a falar do negócio chamado arrependimento, do negócio chamado pecado, que quem não negasse a sua própria vida não tinha parte dele, não tinha lugar no céu, aí até aqueles que em algum momento faziam filas para segui-lo, deram as costas. Pregar a palavra, meus irmãos, é algo que barra o instinto de pecar do homem. E aí quando falamos a palavra pecar, esta palavra não cabe no meio de nossa sociedade moderna, não é verdade? Nossa sociedade altamente tecnológica, resolvida, desenrolada, intelectual. Pecado, para eles, isto é invenção da religião e dos moralistas religiosos. O importante é ser feliz e fazer o bem, preservar a vida. Deus não mata ninguém. E por isso a Bíblia é desprezada e não entra no entendimento de credibilidade deles. Eles aceitam partes da Bíblia. Ou seja, é romântico para eles, para o mundo, até recitar lá 1 Coríntios capítulo 13, que tem, puxa, nós sabemos do teor que tem ali, mas ali está na boca dos poetas. O amor tudo sofre, tudo crê. Ou seja, dentro do nosso contexto cristão nós entendemos e sabemos a profundidade, mas dentro do contexto do mundo é apenas um poema, é apenas um romantismo. E o amor ali, o conceito deles ali, quando olham, se aplica a qualquer tipo de amor, a qualquer tipo de relacionamento. O importante é que dentro desse bojo haja a felicidade, haja a paz, haja a promoção da alegria das pessoas. Então, na visão deles, Deus não castiga ninguém. Pode viver a vida do seu jeito e nada vai acontecer. O pecado é uma invenção dos recalcados, infelizes, enclausulados religiosos. O homem passou a ser o centro. Tudo gira em torno da sua felicidade e realização. É ele quem determina o que é bom, o que é verdadeiro, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. O homem é ensinado a ser dono de si mesmo. O hedonismo, o narcisismo, o erotismo está mais do que nunca no centro dos desejos e realizações dos homens desta era, que só cessará esta praga com o juízo terrível e final de Deus. A praga do pecado. A praga do pecado. Tudo o que acontecia no Antigo Testamento, irmãos, era uma pequena amostra do ódio de Deus ao pecado, da ira de Deus contra o pecado. Deus amava aquele povo, mas quando aquele povo pecava, diz a Bíblia que Deus se irava, e muitas vezes Deus quis destruir aquele povo ali no deserto, por causa do espírito de rebeldia, de pecados que havia dentro deles. E eu vou dizer, irmãos, o povo de Israel era melhor 100 vezes do que nós brasileiros. Se alguém pensar assim, pastor, que povo rebelde, né? Como que pode? Tantas maravilhas Deus fez ali no deserto, e aquele povo reclamava, aquele povo pecava contra Deus. Você acha que se fosse nós, os brasileiros, naquele deserto, 40 anos fazendo essa travessia, o que teríamos feito ali? Pode ter certeza, meu irmão, que até Moisés tinha concordado com Deus. Senhor, mata, destrói, não tem jeito não. O povo de Israel era uma bênção. Eram santos ali, porque pertenciam realmente a uma promessa que sempre preservou o remanescente, sempre preservou a semente santa que Deus ali tinha. Então, queridos, o pecado, o homem passou a ser o centro. E o pecado é o centro da sua realização. Mas o fato é que a Bíblia diz que por conta do pecado, da teimosia do homem em pecar, mesmo depois de Deus ter manifestado todo o seu amor, toda a sua graça, a Bíblia diz que as taças desta ira estão transbordando. Mas os homens acham que foi Deus quem mudou. Ou seja, quando os homens leem o Antigo Testamento e os homens contemplam os defensores de tais práticas,
de tais comportamentos, sendo tais homens religiosos, as multidões se aglomeram em torno desses, porque eles comungam com a ideia de que Deus mudou de acordo com a mudança ou com o avanço das civilizações, da ciência, do descobrimento. O homem se tornou moderno, o homem não é mais nômade, o homem agora é um ser verdadeiramente conhecedor. Ele agora sabe escolher. Os homens agiam como eles agiam porque eles não tinham ainda esse conhecimento. Mas tudo que a humanidade descobriu até hoje, meus irmãos, não mudou absolutamente em nada o comportamento pecaminoso do homem em relação a Deus. Então os homens acham que a igreja, no seu contexto atual de pregação, ela está equivocada, ela errou ou está errando. Eles defendem que a Bíblia falhou na sua profecia, nos seus ditos e decretos. Eles acham que a Bíblia merece uma atualização, que o que foi dito anteriormente por Deus a respeito do pecado não se admite mais nos dias de hoje. Isto é doutrina de Balaão no século 21. E está dentro da igreja. Esta semana, o jornal Tribuna do Ceará noticiou em sua matéria online, com muita alegria, esta doutrina, a doutrina de Balaão. Foi uma igreja inaugurada, não foi inaugurada, ela já está há algum tempo aqui em Fortaleza, e ela estava defendendo essa visão da inclusão, cujo líder é um homossexual, o pastor. Só que eu sei a igreja, sei o nome da igreja, mas o nosso presidente da ordem pediu para a gente não dar ibope, porque depois a ordem vai se manifestar, dando o parecer, dando aquilo que nós, como batistas da convenção, entendemos e aceitamos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, que ela por si mesma se atualiza, que não há nada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que esteja passível de mudança ou de atualização. Então, queridos, até aqui tudo bem, não é verdade? Não há dúvida de que Balaão foi realmente um falso profeta. Mas o problema e o que tem feito com que muitos irmãos, às vezes, não compreendam e nos questionem: mas pastor, como que ele é falso? Como que ele não é de Deus? Se falou com Deus, se Deus falou com ele, e ele só falou a Balaque o que Deus determinou que ele falasse. Como que ele não era um profeta de Deus? Como que ele pôde ser falso? Meus irmãos, Deus, ele é soberano. Deus, ele ordena, como ele ordenou, que uma jumenta falasse, e a jumenta falou. E a jumenta não era profeta de Deus. Ela não recebeu uma chamada de Deus. Mas Deus quis usar a jumenta naquele momento para barrar, para interceptar o ímpeto daquele homem chamado Balaão. E como disse de manhã, na verdade ele não está na relação dos profetas de Deus. Ele não tem uma chamada de profeta. Mas ele entra na relação dos falsos profetas, porque é uma maneira de o identificar como falso, por conta de que os nossos olhos, muitas vezes, ao observar as profecias que ele recebeu, de repente alguém possa pensar que ele foi um chamado de Deus. Mas o fato é que nós sabemos que dentro da economia e da soberania de Deus, ele usou homens como Nabucodonosor para exaltar o seu nome, para fazer decretos. Ele usou o rei Ciro. Ele usou muitas pessoas que não faziam parte do seu povo eleito, para cumprir um propósito de Deus, para se dobrar diante dele e declarar que ele é o Senhor.
Mas uma coisa, meus irmãos, é ser servo eleito de Deus para ser seu porta-voz, e outra coisa é ser um vaso de desonra para os cumprimentos proféticos de Deus. E Balaão foi um vaso de desonra para os cumprimentos proféticos de Deus, porque o seu coração não era reto, não era fiel para com o Senhor. Então, uma coisa é o que se diz ao meu respeito do começo da minha caminhada com Deus, e o que se diz da minha vida no final da minha caminhada com Deus. Então você observa o início ali de uma possível caminhada de Balaão com Deus, mas quando nós vamos ler o final da sua caminhada, a Bíblia vai colocar ele como um falso profeta, como alguém terrível, como alguém usado pelo diabo para ensinar os filhos de Israel a tropeçarem. E é o que diz Judas, né? Veja aí Judas capítulo 1, o único capítulo, né? Não pode ser mais do que um, versículo 10 e versículo 11. Então, percebemos aí que eles começaram bem, mas terminaram assim, e Balaão vai estar incluído. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ou seja, quando Judas ele está falando aí sobre os falsos profetas, ele não inclui necessariamente Coré como falso profeta, nem inclui Balaão como falso profeta, mas é como que dissesse assim: vamos aproveitar e colocar esses, porque eles foram tão terríveis quanto esses que nós estamos falando. Ou seja, não há outra maneira de poder evidenciar como falso, senão usando o termo profeta e colocando naquela galeria ali. Mas, queridos, a chave interpretativa e hermenêutica para se interpretar e compreender a história de Balaão e de tantos outros textos que você possa, de repente, ter alguma dúvida, alguma complicação, é você ter o conhecimento geral daquilo que nós mostramos desde a manhã, dos propósitos de Deus, em saber que Ele usa quem Ele quer, e até mesmo feiticeiro, até mesmo encantador, Deus querendo põe a sua palavra na sua boca, e por mais que ele queira falar contra ele, não pode. Como Balaão queria realmente falar aquilo que agradava a Balaque, mas ele dizia: olha, mesmo que eu queira, mesmo que essa seja a vontade do meu coração, amaldiçoar o povo de Israel, eu não posso, porque o Todo-Poderoso não me deixa, o Todo-Poderoso não me permite fazer isso. Então, ele queria falar, mas ele não podia. Mas, queridos, somente os fiéis e leais para com Deus, e que age por temor e zelo, estes são amados e conhecidos de Deus. Porque uma coisa, meus irmãos, é alguém falar que conhece a Deus, e outra coisa é ser conhecido de Deus. Deus não trata Balaão ali como meu servo. Deus, em nenhum momento você vai ver realmente Deus usando um Balaão, exatamente porque esse Balaão consulta com a intenção de amaldiçoar o povo de Deus. E aí Deus vai deixar registrado nas Sagradas Escrituras que quem ele abençoa é abençoado e ponto final. E é o próprio Balaão que vai dizer: olha, não há encantamento contra esse povo, não há maldição, não há feitiço, não adianta. E por isso que ele vai dar o conselho de que só há um jeito da gente contemplar uma situação contrária à que nós queremos: é fazer com que esse povo peque contra Deus. É a mesma coisa hoje, meus irmãos. A bênção de Deus está sobre a igreja, está sobre o povo de Deus. Se nós sofremos por alguma situação que não é comum, que não é natural, então nós devemos examinar: por que eu estou passando por isso? Então, se nós estivermos com a nossa vida realmente alinhada a Deus, ao propósito de Deus, Deus ele vai estar sempre ali com as suas mãos estendidas. E aí nós podemos realmente dizer com toda confiança, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha segurança.
mal algum entrará, chegará à minha tenda, se eu fizer do Senhor o meu refúgio, a minha proteção, o meu socorro, e a Ele eu for fiel. Mas, queridos, a chave realmente clássica no próprio texto para nós entendermos, e de cara, como eu disse de manhã, aquela irmã angustiada porque leu na Bíblia e toda a história das profecias de Balaão, e de repente leu lá em Judas, leu lá em Pedro, leu lá em Apocalipse, que Balaão era um falso, tinha uma doutrina terrível, e ela angustiada, onde é que Balaão ensinou? Cadê o ensino de Balaão? Cadê o tropeço que Balaão lançou sobre os filhos de Israel? E aí o texto que nós lemos, nosso texto áureo, né, vai logo dizer no início, aí no capítulo 22, versículo 32, olha, o seu coração, o seu caminho é perverso diante de mim. Então não preciso de muitas referências, eu não preciso de uma série de referências para eu poder realmente chegar à conclusão a respeito de um determinado assunto. Ou seja, para eu chegar à conclusão de que Balaão realmente é um perverso, de que a sua doutrina é perniciosa, de que o seu viver não agradou a Deus, só precisa eu ler esse versículo. Mas como a Bíblia realmente ela quer deixar-nos bem claro, aí lá no Novo Testamento, autenticar, para registrar, que não é simplesmente pelo fato de alguém em algum momento ser usado por Deus, de alguém em um momento ser usado por Deus numa profecia, no ensinamento, ou passar um determinado tempo no meio do povo de Deus, que essa pessoa é necessariamente, ou faz parte necessariamente do povo de Deus. Porque aquele que começa e que é filho, ele permanece. Então a chave está aí no nosso texto. Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Então Deus mostra ainda naquele contexto que Deus se pôs por adversário de Balaão, por uma razão muito simples. Qual era? O seu coração. Ou seja, Deus conhecia o íntimo, Deus sabia que a consulta que ele fazia a Deus não foi primeiramente, não foi para adorar a Deus, não foi para exaltar a Deus. Quando Balaão ia consultar a Deus, a intenção era que de repente Deus pudesse permiti-lo ir com Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E aí, queridos, como disse, a autenticação está nas palavras do Senhor Jesus, quando disse que a doutrina de Balaão era do diabo. Ele ensinou Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. A palavra de Deus não se contradiz. Eu não preciso, como disse, de muitas referências para poder fazer este apontamento. Então, lendo mais uma vez Apocalipse 2,14. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Então você percebe no próprio texto o pecado da idolatria, o pecado da prostituição espiritual, tão condenada por Deus, que era quando alguém deixava de adorar somente ao Deus de Israel, para adorar o Deus Baal, para adorar o Deus Moloque e outros deuses daquelas nações. E Pedro vai dizer claramente, queridos, que Balaão amou este mundo, amou o prêmio da injustiça, ou seja, ele cobiçou o presente século de Balaque. Como nós falamos de manhã, Balaão não recebeu uma chamada de Deus, Balaão recebeu uma chamada de Balaque. E quando ele vai a Deus, é como que diz, deixa eu atender a chamada de Balaque, Deus. E aí de tanto insistir, Deus diz, tudo bem, você vai atender a chamada de Balaque. Agora você vai fazer somente o que eu determinar que você fale. E como nós falamos, no capítulo 22, versículo 22, quando ele arruma a sua jumenta e sai para ir com Balaque, para apresentar os sacrifícios, com a intenção de, contemplando o povo, ele lançar a maldição, diz lá o texto que a ira de Deus se acendeu contra Balaque, contra Balaão. E aí é nesse ponto que alguns irmãos também às vezes leem e dizem, puxa, por que Deus permitiu que ele fosse, concordou com ele, e logo que ele tomou a decisão de ir, Deus fica irado contra ele. Não está errado não esse negócio? Ali onde nós entendemos, irmãos, que muitas vezes acontece conosco, né? A gente pede uma coisa, não submete inteiramente à vontade de Deus, insiste em pedir, não submete à vontade de Deus, e aí chega o momento que Deus diz, tudo bem, vai,
Em outras palavras, quebra a cara. Porque eu não sou contigo. Porque eu estou irado com você. Porque você insiste numa coisa errada. Você insiste em me pedir algo que não é da minha vontade. Você insiste em pedir algo que é contrário à minha natureza. E Deus é tão misericordioso, irmãos, que às vezes nós nem recebemos. Às vezes Ele bloqueia mesmo. E graças a Deus, quarta-feira eu disse aqui para os irmãos, muitas vezes eu oro assim a Deus: Deus, frustra os meus sonhos. Frustra a minha vontade. Quando este sonho e essa vontade não estiver de acordo com a tua vontade, mesmo que eu fique com raiva, mesmo que eu fique triste, mas é melhor, Senhor, do que de repente o Senhor permitir que eu vá avante e eu adquira, eu conquiste aquilo que é os meus sonhos, que é o resultado da realização dos meus desejos, mas que vai ser sofrimento para mim. E aí Tiago vai dizer o quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Isso é graça. Isso é misericórdia de Deus. Não recebe, olha, Deus não permitiu, porque se recebesse ia sofrer. Aí Deus entra com a sua graça e misericórdia. Mas no Antigo Testamento, como a graça estava se revelando, estava se mostrando, então Deus deixa registrado aqui para mostrar exatamente o que aconteceria se o homem continuasse na desobediência, na insistência em sair dos planos de Deus, da vontade de Deus. E aí por isso que alguns ficam nesse vira e mexe, Antigo Testamento, Novo Testamento, como se Deus do Novo Testamento fosse um Deus diferente, um Deus misericordioso, bondoso, e o do Antigo, não, é o mesmo Deus, é uma revelação progressiva, é Deus se mostrando gracioso de Gênesis a Apocalipse. E por isso que nós, como igreja, quando olhamos para tudo que acontece no Antigo Testamento, a gente se delicia, a gente se maravilha, e não vê Deus como um Deus ruim, não vê Deus como um Deus vingativo, não contempla uma cena dessa como algo desumano, como algo cruel, como algo duro. Por quê? Porque nós olhamos pelas lentes da soberania de Deus, nós olhamos pelas lentes da misericórdia, da manifestação de Deus, querendo realmente aperfeiçoar um povo. Que para poder chegar a esse aperfeiçoamento, para poder chegar a essa identidade de igreja, essa identidade de povo santo, puro e imaculado, era preciso todo este processo, até que na manifestação, na plenitude dos tempos, Deus se manifestasse completamente através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, queridos, Pedro vai dizer que Balaque amou este prêmio, o prêmio da injustiça, o dinheiro, a riqueza deste mundo. Ele queria amaldiçoar o povo de Deus. E aí, de Moisés: qual dos profetas de Deus, meus irmãos, levantou a voz para amaldiçoar o povo de Deus? Qual dos profetas de Deus, chamado por Deus, de Gênesis a Apocalipse, em algum momento foi consultar Deus porque queria que aquele povo sofresse um castigo? Que Deus derramasse um castigo? Você vai ver o contrário. Como nós falamos, você vai ver um Moisés, quando Deus se irava com o povo, como está lá em Êxodo 32, né, do pecado lá do bezerro. Moisés desce ali depois dos 40 dias e 40 noites. Deus está irado, e Deus quer destruir aquele povo, e Deus faz uma promessa a Moisés: Moisés, deixa eu destruir esse povo, deixa eu matar todos eles aqui, e aí eu farei uma grande nação em ti, eu começarei só contigo. E aí Moisés se lança aos pés de Deus e começa a conversar com Deus, aquilo que eu já falei outro dia nas mensagens, uma espécie de aconselhamento. Olha a ousadia de Moisés, mas agindo por aquela via de um profeta, de alguém que intercede: Senhor, se o Senhor destruir esse povo que o Senhor tirou do Egito, Senhor, o Senhor prometeu levar esse povo para a terra prometida, o Senhor prometeu abençoar esse povo, o Senhor prometeu cumprir a promessa do Senhor a esse povo. Se o Senhor destruir, os egípcios vão começar a falar, vão começar a dizer: olha, ele tirou daqui das garras de Faraó, mas não conseguiu levar até a terra que ele prometeu. E aí Deus assim faz, não destrói o povo, mata alguns, manda umas pragas, mata alguns, e o povo continua naquela trajetória. E meus irmãos, de tanto Moisés ele insistir, de tanto Moisés ele clamar por aquele povo, ele pedir por aquele povo, chega um momento que Deus se ira contra Moisés, e que Deus vai dizer claramente para Moisés que ele não vai entrar naquela terra.
Nem ele, nem aquele povo que ele tanto defendeu. Somente Caleb e Josué e os que nasceram ali no deserto. E depois você pode ler em casa, o Deuteronômio capítulo 3, do versículo 23 ao 28, meus irmãos, é um texto que você lê e é de rasgar o seu coração. É de rasgar o seu coração. Mas Deus é Deus, e ponto final. E aí Moisés aceita a sua vontade. E com toda felicidade continua aquele povo que vai na terra, só veria de longe aquela terra. Por isso que aquela terra é também simbólica. Aponta, porque se fosse o tudo, se fosse o prêmio, realmente Moisés era para ter entrado naquela terra depois de tanta luta. Mas estou colocando isso para mostrar, para fazer realmente aí a relação entre um profeta de Deus, que é capaz de perder até o direito de ser, por amor daqueles que Deus o confia, do que levantar uma palavra de maldição para amaldiçoar o povo de Deus, como Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus. Então um profeta de Deus jamais se levanta revoltado contra a igreja, revoltado contra quem quer que seja, rogando a Deus maldição, rogando a Deus castigo. Não. A igreja do Senhor Jesus e os profetas do Senhor foram chamados para anunciar a bênção de Deus, anunciar as promessas de Deus, a verdade de Deus. E dentro desse pacote é anunciado que Deus tem os seus juízes, que Deus tem os seus julgamentos, que Deus tem as suas formas de punir, de castigar. Mas toda punição de Deus, todo castigo de Deus, toda manifestação nesse sentido de Deus, por mais dura que ela seja, nós já falamos, é a ação da misericórdia, é a ação da compaixão de Deus. E o que estava acontecendo aqui, nesse contexto também era. Então, querido, nenhum profeta legítimo de Deus jamais se levantou para amaldiçoar o povo de Deus. Mas este Balaão queria fazer isto. E o que ele fez foi testemunhar para nós a grandeza desse Deus maravilhoso. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Mas é claro, para a gente entender um pouquinho, eu preciso lhe dar um contexto. Só coloca aí o versículo primeiro aí, irmão Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas, e como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Pode ir, passar. Os quais deixando... Depois os irmãos veem, deixa eu ler logo 15 mesmo. Pode deixar, Pedro. Os quais, todo o capítulo, vai falar a respeito daqueles que se desviaram, que não respeitam as autoridades, são irreconciliáveis, são soberbos, são arrogantes, são prepotentes. E aí quando chega no versículo 15, ele diz: os quais, se referindo à lista lá dos falsos profetas, daqueles que um dia estiveram junto ao povo de Deus, estiveram pregando para a igreja, ele vai dizer: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Que amou o prêmio da injustiça. Todos os falsos profetas, meus irmãos, seguem o caminho de Balaão. E todos os que se desviam do caminho do Senhor também estão neste caminho. Não há meio termo. Eu posso dizer que estou fora do arraial de Deus, mas estou em comunhão com Deus. Não existe. Não existe meio termo. Ou eu estou com o povo de Deus, ou eu estou fora do povo de Deus. Balaão não pertencia ao povo de Deus, e por isso não seguiu o povo de Deus. Por isso não estava ali a favor do povo de Deus. Então não existe essa de meio termo. Não existe essa de servir a Deus sem estar junto do povo de Deus, sem estar junto da igreja de Deus. Balaão, por algum momento, experimentou, mas não fazia parte. Ele podia se rogar. Eu falo Deus de olhos abertos. Eu entro em êxtase, eu tenho uma intimidade com Deus. Tem intimidade maior do que aquele homem tinha com Deus. O homem ouvia Deus falar, Deus dizia tal, mas não pertencia. E não pertencia porque o seu coração era perverso. Ele não concordava com Deus. Ele não concordava com a palavra de Deus, como
Muitos hoje diz: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, eu sirvo a Deus, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso ser crente, não preciso me congregar. Por que diz isso? Porque despreza o povo de Deus, porque não considera a igreja de Deus, a menina dos olhos de Deus, a noiva do Cordeiro. Então tudo isso, para eles, são meras linguagens religiosas, criadas pelas religiões e pelos conceitos teológicos. E não é verdade. A Bíblia vai dizer claramente, de Gênesis a Apocalipse, Deus escolhendo o povo, Deus elegendo o povo, Deus separando o povo para ser santo para Ele. De modo que somente aqueles que se voltarem para esse Deus, mesmo que seja estranho às alianças, como nós éramos estranhos às alianças. Nós não fazíamos parte do povo de Deus, nós éramos gentios estranhos, mas Deus em Cristo Jesus nos trouxe, nos juntou a esse povo e somos hoje um povo só. Somos o povo de Deus, não há mais separação. A gente às vezes usa o termo Israel, igreja, não existe, o povo é um povo só. É claro que existe algumas promessas, algumas alianças a se cumprirem dentro aí de alguns conceitos teológicos que se volta somente para o povo de Israel, mas há muito romantismo em tudo isso. O certo é que existe o povo de Deus. E mesmo Balaão, como nós falamos, ele poderia fazer parte, ele poderia ter se rendido, ele poderia ter aproveitado a oportunidade em que ele estava tendo ali com Deus, de se juntar ao povo de Deus, como muitos se juntaram, com a atitude Raabe, salvo com a sua casa, porque se juntou ao povo eleito, ao povo de Deus. Mas Balaão tinha um coração perverso, ele não comungava com o propósito de Deus, com o querer de Deus. Então, não existe meio termo, ou pertence ou não pertence. Amados, como já vimos, no capítulo 23, versículo 23, não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Ou seja, se o povo de Deus for fiel ao Senhor, não tem poder das trevas que prevaleça. Agora, não podemos nos descuidar, não podemos deixar de vigiar, porque temos um inimigo terrível, astuto, sutil, que vive para tentar o povo de Deus, que vive para lançar tropeço aos servos do Senhor. E o pecado, meus queridos, é a única lealidade, digamos assim, que o diabo tem para nos atingir. Portanto, não dê crédito aos seus ensinos, dê crédito à palavra de Deus que diz: não deixe lugar ao diabo. Sem o lugar dado ao diabo por nós em nossas vidas, ele não tem poder, ele não tem a legalidade de nos derrubar. Ele pode até nos acusar, mas o que vale mesmo é a nossa consciência, é a nossa comunhão, é a nossa segurança em Deus. E eu pergunto, como está, meu querido irmão e minha querida irmã, a sua consciência para com Deus? As acusações do diabo faz sentido na sua vida? As acusações do inimigo, do mundo, faz sentido na sua vida? Ou você está seguro? Ou você está firmado na palavra de Deus? O diabo, vosso adversário, diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 4. Ele está ao nosso derredor, rugindo feito leão, procurando alguém que vacile, que dê legalidade, que dê brecha, para que ele possa tragar. E Pedro vai dizer: resistir firmes na fé. Firmes na fé. Revista-se, meu irmão, de toda a armadura de Deus, para poder resistir contra os dardos inflamados do maligno. Tome a palavra de Deus em suas mãos, em seus lábios, ela é a espada do Espírito. Esteja em comunhão com a palavra e nenhum mal te sucederá. Você estará debaixo da bênção de Deus. Se você não estiver, então é o lugar de segurança, de proteção, estar debaixo da proteção de Deus, e você deve correr para lá, porque fora da tenda da habitação de Deus, nós estamos correndo muito risco. Não dê legalidade ao diabo, ele é astuto, vive para armar ciladas. Não derrube os muros de proteção que Deus estabeleceu para a sua segurança. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8 diz o seguinte: quem cavar uma cova, cairá sobre ela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Entenda, queridos, o significado dos muros. Olhando por uma visão física, ele tem muita importância e significado. Ele protegia, o muro protegia as cidades dos inimigos,
Mas não somente dos inimigos, protegia também das feras, das serpentes. Se alguém derrubasse o muro, se alguém fragilizasse o muro, ele poderia ser presa fácil de uma cobra, de uma serpente. Mas se você olhar para esses muros, cujo texto diz, se alguém derrubar o muro, ele será mordido por uma cobra. Se olhar pelas lentes espirituais, pelo sentido espiritual, você vai entender que cobra, serpente, tem tudo a ver com o inimigo das nossas almas. Tem tudo a ver com o dragão, tem tudo a ver com a serpente do mal. Então nós não podemos derrubar os muros de proteção que Deus colocou para nos guardar. E esses muros, nós poderíamos fazer várias colocações para entendermos o que são esses muros, o que esses muros significam, pois estão todos ali alinhados ao não deixe lugar ao diabo. Está todo alinhado ao diabo, o vosso adversário está rodeando, está ao derredor do muro. Cuidado para que esses muros de proteção que estão sobre você, que estão sobre nós, não venha de alguma forma ser derrubado. E quem derruba esses muros, quem derruba essas paredes de proteção somos nós mesmos. Então nós estamos protegidos do lado de dentro de Deus. Podemos dizer com confiança que o Senhor verdadeiramente habitando em nossas tendas, mal algum nos sucederá. Então, queridos, a serpente, o dragão que ruge como leão, está do lado de fora, dando volta em torno dos muros de proteção que está ao nosso redor. Não remova. O pecado deixa estes muros frágeis, com rachaduras. Chegue-se mais perto de Deus. Resista ao diabo, como diz a Bíblia, e ele fugirá de vós. Isso significa, queridos, que ele é assim, que ele trabalha, que ele realmente busca meios para poder nos destruir, porque ele é terrível, ele é mau, ele é cruel. E eu acho que uma folha minha fugiu, Jesus, me abençoa? É isso mesmo. Então, queridos, fugiu uma folha minha, não foi? Para ver se essa é abençoada aqui. É. Mas, meus queridos, já está tarde. Nós vamos encerrar. E, meu querido, quando o mal ele é extirpado, quando Deus elimina o mal, a sua ira cessa. Mas é interessante que Deus deu aos seus zelosos essa autoridade. Deus quer que parta de nós. Deus quer que haja em nós um coração zeloso, um coração cuidadoso, porque Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para um viver piedoso, para um viver santo, para um viver que verdadeiramente glorifique, que exalte o seu santo nome. Então, não siga a doutrina, os ensinos de Balaão. Jesus disse que há na igreja os que seguem o ensino de Balaão. Não dê lugar à sensualidade, não dê lugar à idolatria de forma nenhuma em sua vida. Não dê lugar àquilo que é abominável, que é desagradável, que é injusto, que não comunga com os propósitos, com o querer de Deus para o seu viver. E certamente Deus vai exaltar as suas obras, Deus vai exaltar o seu procedimento, Deus vai dizer de você, como disse de Finéias, o zelo de Finéias por mim, fez com que eu cuidasse desse povo, fez com que eu não destruísse esse povo. Que você, meu irmão e minha irmã, seja tão zeloso ao ponto de Deus olhar para você e dizer: por causa da intercessão deste, por causa da intercessão desta, eu vou preservar este povo, eu vou cessar esta praga, eu vou cessar esta mortandade. A igreja precisa orar nesse sentido, submissa, sujeita à vontade de Deus. E querendo Deus, meus amados, completando Ele, a medida da sua ira, do seu castigo, qualquer praga, qualquer situação,
que nós tenhamos ou venhamos a enfrentar. Se a igreja orar, se a igreja clamar, não com aquele ar de arrogância, não com aquele autoritarismo falso, de amarrar, de repreender, como uma maneira de lutar contra Deus, de lutar contra os propósitos de Deus, de profetizar o que Deus não está profetizando, de dizer o que Deus não está dizendo. Deus ouve a oração da igreja sujeita e submissa. E tem sido esta a minha preocupação. É que a igreja, diante do que nós temos passado, diante do que a igreja possa passar daqui para frente, a igreja sempre ore sujeita a Deus, sabendo, olhando para as Escrituras e vendo os propósitos de Deus, as profecias de Deus se cumprindo, para que de repente nós não sejamos vistos ou não estejamos na fileira aí dos que hoje são criticados, dos que hoje são zombados merecidamente, como falsos profetas, como curandeiros que nada puderam fazer diante de tudo que está acontecendo, nada poderá fazer. Agora a igreja sim recebeu a autoridade de Deus para operar suas maravilhas, para sujeitos à vontade de Deus, fazer com que tempestades realmente se acalmem, fazer com que pragas cessem, como nós temos em toda a história, Deus usando homens como Moisés para orar e para cessar a praga que Deus mandou, até que cumprisse o propósito de Deus. Então, se cremos que o Senhor está realmente no controle, no comando, e Ele está, como profetas de Deus que somos, como igreja do Senhor, nós podemos orar realmente com toda a confiança, submissos inteiramente à vontade de Deus, e certamente Ele irá fazer maravilhas, e nós sabemos que maravilhas Deus tem a realizar, através da sua igreja, através do seu povo aqui na terra. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Convido você nesse momento a se colocar de pé, para nós estarmos nesse instante, orando ao Senhor, rogando a Deus a bênção para que Ele leve-nos de volta em paz, guardados e protegidos para os nossos lares. Senhor, obrigado, Senhor, por este culto, obrigado por esta noite, Pai. Agora te peço, meu Deus, em nome de Jesus, leva-nos de volta para os nossos lares, leva-nos de volta, Senhor, para a nossa família, proteja-nos, Pai, assim como o Senhor nos protegeu, nos protege na volta, faz com que, Pai, nenhuma contaminação esteja em nossas mãos, em nossos pés, em nossa roupa, de modo a levar para a nossa casa, que possamos, ó Deus, estarmos guardados e continuando na vigilância, no cuidado, sempre confiando, ó Deus, na Tua proteção. Que assim o Senhor possa, assim nos guardar nossas famílias, de repente serem contaminadas por esse vírus. E se porventura acontecer a contaminação, Pai, nós rogamos que o mal, que a contaminação não venha se agravar para um nível mais sério, como alguns casos, Pai. Que o Senhor guarde o Teu povo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abençoa a Tua igreja, Deus, durante esse mês que já vai iniciar nesta semana. Ser com Teu servo, Pastor Chagas, que vai estar conduzindo o Teu rebanho, que vai estar conduzindo o Teu povo aqui em Montes. Abençoa esses amados irmãos, para que eles estejam todos os domingos aqui, ó Deus, na Tua casa, nas quartas-feiras também, Te cultuando, recebendo do Teu ensinamento, recebendo da Tua palavra santa, que será ministrada aqui pelos Teus servos, que já estão escalados para estarem transmitindo a palavra do Senhor, para a edificação e fortalecimento da Tua igreja. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.